Não julgueis. Será que você entendeu certo essa passagem? Quantas vezes já não vimos situações em que algum cristão adverte outra pessoa acerca de algo errado que ela fez, e essa pessoa que raramente lê a Bíblia, mas é muito rápido no gatilho na hora de citar um famoso versículo bíblico: Não julgueis. Você não deve dizer aos outros o que é certo ou errado. Afinal de contas, Jesus disse: Não julgueis. Mas será que isso é verdade mesmo? Jesus proibiu o cristão de julgar? O texto bíblico mais utilizado para defender essa ideia de que Jesus proibiu o cristão de julgar está no Evangelho de Mateus, capítulo 7, verso 1 e 2. Nele, Jesus diz claramente: Não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida que usardes para medir a outros, igualmente medirão vocês. Meu Deus, parece que Jesus não quer que a gente julgue ninguém, né? Mas olha só, o que Jesus ensinou nessa passagem é que para julgarmos alguém, antes devemos nos submeter ao mesmo rigor de julgamento. Ou seja, não devemos fazer um julgamento hipócrita. E isso significa que devemos nos examinar com o mesmo critério que pretendemos julgar o próximo. Se não for assim, o risco de agirmos com hipocrisia é muito grande. E nessa passagem também fica muito clara que a prática de julgar levianamente é combatida de forma contundente por Jesus Cristo. Mas infelizmente hoje muitos usam o não julgueis como desculpa para continuar vivendo em pecado. Não querem abandonar os prazeres do mundo, preferindo acreditar no absurdo de que quando Jesus disse para não julgarmos, ele quis dizer que tudo deve ser aceito no meio do seu povo, sem que haja as devidas correções. Mas olha só, a Bíblia realmente proíbe o julgamento hipócrita, mas ensina a julgar segundo a reta justiça, como está escrito em João, capítulo 7, no verso 24. Não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Eu vou deixar aqui algumas passagens bíblicas para que vocês possam exercitar depois a sua leitura. Passagens a qual a Bíblia nos adverte a julgar. Devemos julgar todas as coisas. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 15. Devemos julgar o pecado na igreja. 1 Coríntios, capítulo 5, verso do 9 ao 12. Devemos julgar disputa entre irmãos. 1 Coríntios, capítulo 6, verso 5. Devemos julgar pregações. 1 Coríntios, capítulo 14, verso 29. Devemos julgar aqueles que pregam falso evangelho. Gálatas, capítulo 1. Devemos julgar as obras das trevas. Efésios, capítulo 5, verso 11. Meus irmãos, julgar segundo a reta justiça é, na verdade, julgar da forma correta. Julgar segundo a palavra de Deus. A bem da verdade é que Jesus não estava autorizando acusações pessoais infundadas, e sim nos orientando a analisar de acordo com a sua palavra, e julgando assim atitudes e não pessoas, não julgando para condená-las, mas para distinguir entre o certo e o errado e promover as boas novas de salvação, que é o Evangelho de Cristo. Fiquem na paz do Senhor Jesus.